Olá, senhores, tudo certo? Vamos iniciar os nossos conteúdos agora da Teoria Geral da Administração 2. Mas antes, nós vamos trabalhar aí algumas semanas na revisão básica de Teoria Geral da Administração 1. Mas por que, professor? Pessoal, é muito importante que vocês tenham esse conceito da TGA1 fixado na mente de vocês. Por quê? A Teoria Geral da Administração 2, ela é até mais, digamos, para vocês, professor, como é que vai ser relação à prova, à atividade? Ela é até um pouco mais tranquila que a Teoria Geral da Administração 1. Mas lembrando, nós sempre vamos trabalhar com atividades, com os trabalhos, então sempre vai ter bastante atividade para vocês ao longo das semanas. Porém, se você não tiver forte esse conceito de teoria geral da administração 1, fica muito complicado até mesmo você desenvolver alguns textos da TGA 2, beleza? Então nós vamos trabalhar algumas semanas com a revisão geral, nós vamos perpassar por vários temas da TGA 1, beleza? E aí, nós já começamos com um tema que ele vai ter para vocês nos vídeos complementares. Se vocês observarem, eu coloquei ali uma entrevista e é muito importante sobre a quinta disciplina. Então, um livro que fala das 5 disciplinas aí de Peter Senge. Isso é muito interessante vocês observarem, porque é um radialista e uma consultora de negócios. Então, essa consultora, prestando consultoria no ramo de administração para algumas empresas, ela fala sobre esse livro de Peter Senge da quinta disciplina. Beleza? Algumas considerações que eu gosto de colocar para vocês aqui é em relação a algumas reflexões. A gente não está em sala de aula, mas é muito interessante que vocês façam. Aonde vocês conseguem encontrar alguns conhecimentos adquiridos na TGA 1? O que de teoria geral da administração tem no seu trabalho? Isso é interessante você observar, por quê? Porque prova, alguns trabalhos meus podem cair questões práticas. Então, a ideia é que nós formemos vocês enquanto administradores para ter essa visão ampla de como eu posso aplicar a teoria na prática. Quais são os exemplos de teoria geral da administração que eu tenho? E agora nós já chegamos em um momento que você consegue visualizar, pelo menos um pouco, qual ramo da administração você quer. Lógico, depois que nós terminarmos TGA1 e TGA2, isso fica muito mais visível. Mas agora você já consegue um pouco aí maquinar na sua cabeça. Beleza? Então, como eu falei para vocês, nós já começamos com as 5 disciplinas. Professor, por que é tão importante essa ideia de Peter Senge? Ela é muito importante porque ela já aborda sobre algumas questões que a empresa precisa ter para se sobressair perante as demais, como vantagem competitiva. A gente tem várias pessoas que utilizam o termo vantagem competitiva, principalmente estratégia. A gente tem o Kotler, que usa em marketing. A gente tem o Michael Porter, que usa estratégia pura e simples. Tem o Djalma de Pinho Rebouças também, que utiliza planejamento, né? Alguns livros ali em cima falam, nesse lado, na verdade, né? Falam dos tipos de planejamento estratégico e a gente vai ver isso na disciplina específica de estratégia. Mas vamos lá. O Peter Senge, ele fala das competências que os funcionários precisam possuir, né, para desenvolver o capital humano. Professor, capital humano é o que? São as pessoas, é o capital intelectual das empresas. A ideia básica e principal da quinta disciplina, das 5 disciplinas, e do livro de Peter Senge, é a organização que aprende. Ou seja, constantemente, no dia a dia, seja pelo domínio pessoal, os modelos mentais, visão compartilhada ou trabalho em equipe, essas 4 elas são reunidas na principal, que é a quinta disciplina, que é o pensamento sistêmico, para unir todas essas disciplinas ao redor.
Beleza? Então, vamos continuar aí. Então, temos essas 5 e a gente vai, aos poucos, falando dela aí. A primeira que eu tenho é o pensamento sistêmico. Eu já falo para vocês antecipadamente que o pensamento sistêmico já é a quinta disciplina. O pensamento sistêmico, pessoal, ele é muito encontrado na abordagem sistêmica da administração, que nós vamos ver ainda dentro de TGA 2. Por quê? A abordagem sistêmica, aí dentro do pensamento sistêmico, ela fala que tudo está interligado, interconectado. As organizações, elas têm as partes dela, né, as áreas todas integradas. Por quê, professor? Porque está em constante aprendizado, que é um dos princípios de Peter Senge. Tudo que é bem muito padronizado, aquelas normas rígidas, tudo devem ser descartado à medida que se desenvolvem novas ideias se integrando. E outra, entregou, teve novas ideias, deu errado, vamos consertar. Como, professor? Fazendo um feedback. Ah, isso não deu certo por causa de algumas métricas que foram tomadas durante o período, então vamos ter um feedback para fazer a retroalimentação corrigindo todo esse sistema, beleza? E nós vamos analisar conjugadamente. Você tem o domínio pessoal e os modelos mentais. No domínio pessoal, geralmente envolve tudo aquilo que a gente já aprendeu sobre conhecimento e habilidade, ou seja, aquilo que o indivíduo tem, que ele vai mostrar perante a empresa, a sua capacidade, a capacidade de inovar, a capacidade de liderar, a capacidade de proatividade dentro da organização, de tomar decisões. Então, no domínio pessoal, ele focaliza muito na energia do indivíduo, a energia que aquele indivíduo precisa de ter para desenvolver algumas competências dentro da organização. Depois nós temos os modelos mentais. Professor, como é formado o modelo mental do indivíduo? Muito pelo seu domínio pessoal. Por quê? Eu estou falando aqui do pensamento que o indivíduo tem, daquele modelo mental para a sociedade, como que isso é construído. Isso é construído a partir do momento que você quebra alguns paradigmas da sociedade. Provavelmente você pensava de um jeito quando você entrou no Instituto Federal, no curso de administração. Hoje você tem um pensamento um pouco diferenciado. Por quê? Porque você vivenciou outras culturas, conversando, discutindo, trocando as ideias. Então, alguns padrões, alguns processos para você que era antes de determinada forma, eles vão se moldando ao longo do tempo. A gente tem a visão compartilhada e ela deve ser aprendida em conjunto com o aprendizado em equipe que a gente fala. Como que é a visão compartilhada? Você tem a troca de energia entre as pessoas, você partilha um pouco de tudo aquilo que você tem, que você